Glória a Deus. Igreja, deixa eu falar algo assim para você. Essa palavra de hoje, eu falei até para o pessoal do louvor, amém? Eu tenho muita informação para dar. Talvez eu não vou conseguir dar toda a informação que essa palavra ela vai liberar. Mas é uma palavra que é muito, interessante. De você sair daqui e chegar na tua casa e pegá-la lá no YouTube e escutar ela durante a semana. Vai por mim. Por quê, pastor? Porque é de algo que quase não se fala nas igrejas, amém? Mas é de algo muito importante, ela é muito espiritual. E a igreja, ela vai posicionar a gente naquilo que Deus tanto almeja. É um cumprimento. Não tem como você, amém, cumprir esse propósito na sua vida se você não for liberto daquilo que eu vou falar hoje. E eu vou dizer mais para você. Eu creio que tem muito casamento destroçado, muito ministério ferrado, muita gente que não vai se cumprir o ministério sobre a sua vida. Por quê? Por causa que está debaixo da influência disso aqui que eu vou falar essa noite. E eu vou dizer para você o que aconteceu. 2 semanas eu estou viajando, 2 semanas eu tenho enfrentado na igreja demônios, potestades, no mundo espiritual, que a gente discerniu que queriam matar a gente, eles estavam querendo matar a gente de tudo que é jeito, pelo simples fato de eu pegar e fui falar para a pastora, amor, eu vou ministrar sobre isso, amém, nesse domingo. Não é brincadeira, igreja, o que eu vou falar hoje. Então eu queria que você prestasse bem atenção, se desarmasse, amém, de toda a tua teologia, tudo que você sabe, todos os seus conceitos que você tem da palavra, com relação à minha pessoa. Talvez você está aqui hoje, mas não estava querendo me ouvir. Pastor, estou aqui, mas falar bem a verdade, não estava muito afim de ouvir o Senhor. E eu sei que é fogo, ainda mais quem caminha muitos anos com a mesma pessoa. Mas queria que você se desensiasse e deixasse o Espírito Santo falar com você. Eu só quero profetizar o que o Senhor falou para mim. Hoje é o dia da tua liberação. Hoje é o dia que Deus vai posicionar você onde Ele deseja e almeja. Só que é um posicionamento assim, Deus vai colocar você, e a partir de hoje, vai ficar na tua responsabilidade o que você vai fazer com relação à sua vida. E aí você vai ter que se posicionar. Mas uma coisa é certa, vai se cumprir o propósito de Deus na sua vida. Aquele que começou a boa obra, ele quer terminar, ele vai terminar, mas ele precisa que você dê lado para isso, amém? E eu quero continuar a série de mensagens que eu estou falando sobre as igrejas do Apocalipse. E hoje, igreja, lembrando, todas as palavras das igrejas do Apocalipse, amém? Elas são de maneira individual e de maneira coletiva. Ela foi liberada para uma igreja, mas ela foi liberada para nós como igreja também. Quem é a igreja do Senhor Jesus, amém? Então essa palavra é para você. Vai lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Hoje eu quero falar sobre a igreja de Tiatira. Pai, em nome de Jesus, quero profetizar, Senhor amado, para que cada acorde essa noite vai ser uma liberação no mundo espiritual, Senhor amado Pai. Pai, nós vamos sair daqui hoje aleluiados, Senhor amado Pai. Nada vai nos impedir, Senhor amado Pai, nenhum demônio, nada, Pai. Eu anulo e cancelo. Eu proíbo, Pai, toda manifestação demoníaca, Senhor amado Pai, que queira travar a Tua palavra essa noite, Senhor amado Deus. Pai, profetizo que nós vamos sair daqui livres e libertos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Apocalipse 2:18, a Bíblia diz assim, presta atenção nessa igreja como você, nessa igreja de maneira coletiva. Versículo 18, e ao anjo da igreja de Tiatira, o pastor dessa igreja, escreve, isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu amor, teu serviço, a tua fé, a tua perseverança, e que as últimas obras, repete comigo, últimas obras, são mais numerosas do que as primeiras. De novo, últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Eu tenho, porém, algo contra ti, que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, e que ensina e engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e comerem das coisas sacrificadas a ídolos. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, da sua fornicação, da sua prostituição. Não se arrependeu, ela não quer se arrepender.
E eis que porei numa cama, preste bem atenção, eu porei numa cama, lançarei no leito de dores, enfermidades, doenças, e sobre os que adulteram com Jezabel virá uma grande tribulação, além de um leito de dor, se não se arrepender das suas obras, e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas, repete comigo, todas as igrejas, saberão, olha lá, que eu sou Deus, que esquadrinha mente e coração, como estou fazendo nesse exato momento, e darei a cada um de vós, segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga não colocarei sobre vós, mas o que tendes, retende-o até que eu venha, e ao que vencer, ao espírito de Jezabel, não estou escutando, ao que vencer, ao espírito de Jezabel, ele diz assim, e guardar até o fim as minhas obras, eu vou lhe dar autoridade sobre as nações, com vara de ferro vai regê-las, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro, assim como também recebi a autoridade de meu Pai, dar-te-ei a estrela da manhã, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uau, meu Deus, igreja, Tiatira era a cidade menos importante entre as 7 cidades que havia ali do Apocalipse, as igrejas do Apocalipse. Ela era uma cidade rica, uma cidade comercial, amém? Onde vendia-se muito tecido, era uma farta igreja, como se tivesse um lugar, como se fosse num lugar de São Paulo para comprar roupa. Todo mundo vai lá onde? Lá no Brás, amém? O principal deus adorado em Tiatira era Apolo, que era o deus do sol, o filho de Zeus. Mas olha interessante, primeira parte boa dessa igreja, os elogios de Jesus para essa igreja, que era um exemplo, era uma referência para mim e para você. Ele estava dizendo assim, Apocalipse 2:19, eu conheço as tuas obras, teu amor, teu serviço, tua fé, tua perseverança, e que as tuas últimas obras, elas são mais numerosas do que as primeiras. Jesus falou, eu conheço as tuas obras. Ele diz assim, Tiatira e Éfeso, eles apresentam uma lista mais extensa de boas obras. Tiatira era uma igreja amorosa, amém? Ela amava a Deus e ao próximo grandemente, porque a Bíblia diz, quando você pega o termo grego de amor, é o amor ágape, o amor verdadeiro, o amor sacrificial. E olha que interessante, Tiatira era uma igreja pastoral evangelística, muito forte, uma igreja pastoral evangelística. Quatro marcas que existiam nessa igreja, que Deus espera que existe na igreja, como existia em Tiatira: amor, fé, serviço e perseverança. Repete comigo assim: amor, fé, serviço e perseverança. O amor dessa igreja levava ao serviço, e a sua fé levava à perseverança. Jesus estava dizendo para essa igreja, dizendo para nós assim, amém? Se você ama a Deus, você cuida das pessoas. Olha para o teu irmão e diga assim: se você ama verdadeiramente a Deus, você cuida realmente das pessoas. Lembra de Pedro? Amém? Pedro, amém? O que? Ele diz assim para Pedro: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Então, apacenta minhas ovelhas. Igreja, pega aí, o sinal que você ama a Deus é a sua disposição de você servir ao próximo. O sinal, a marca que você realmente ama a Deus é a tua disposição, amém, de servir ao próximo. Só pergunta para o teu irmão, não precisa, amém, que ele responda: será que você ama a Deus verdadeiramente? Outra coisa, amém, se você tem fé, você persevera. Por que, pastor? Porque você sabe que Deus está no controle, amém, de todas as coisas. Todos na igreja de Tiatira se envolviam, e como eles se envolviam, igreja, essa igreja crescia, essa igreja progredia. E é isso que Deus espera de nós como igreja. Veja que interessante, vida cristã, ela é um progresso. Olha para onde diga assim: vida cristã é um progresso. Deus, ele não exige de nós perfeição de maneira literal, mas Deus exige de nós progresso. Ele exige, igreja, que você seja uma pessoa hoje, mas amanhã que você seja uma pessoa melhor.
depois melhor, que você possa caminhar paulatinamente, gradualmente, para atingir aquilo que você foi criado, amém, sobre a face da terra. E Jesus elogia o progresso dessa igreja. Jesus ele diz assim, as últimas obras nas quais essa igreja estava empenhada, elas eram mais efetivas que as primeiras obras. Ele diz assim, e que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras obras. Mas preste atenção, obras tanto em quantidade como em qualidade. Jesus estava elogiando essa igreja, dizendo, olha, amém, as tuas obras agora, elas são maiores que a do passado, e aquilo que você tem feito agora, além de serem maiores, são melhores. Você cresceu, você progrediu, amém, na tua caminhada. Olha para o teu irmão e diga assim, Deus requer de você progresso na sua caminhada. Quem está aderindo diz amém? Igreja, e Jesus elogiava essa igreja. É interessante que essa igreja, ela crescia dentro desse conceito. Quero profetizar, amém, que as nossas últimas obras serão maiores e melhores que as nossas primeiras obras. Que o tabernáculo de Davi vai crescer em qualidade e quantidade. Amém? Profetiza para o teu irmão aí, parece que ele está meio dormindo, fala assim, as tuas obras vão crescer em quantidade e em qualidade. Quem quer isso na sua vida diz amém? Glória a Deus, amém? E é interessante, igreja, que quando você olha para essa igreja, ela tinha essa parte que Jesus elogiava, era o ponto forte dessa igreja. Como a igreja de Éfeso, ela era um exemplo que Jesus falou assim, vocês precisam, amém, tomar um posicionamento com relação a essa palavra, vocês precisam ser como foi, amém, essa igreja de Tiatira. Só que daí ele vem a advertência, o ponto fraco dessa igreja, amém? A Bíblia diz assim, Apocalipse 2:20, tenho, porém, contra ti, que toleras Jezabel, mulher que se diz, se diz, de novo, se diz, profetiza, ela se diz, mas ela não é, olha lá, ensina, engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Por mais notáveis, referenciáveis que fossem os pontos fortes dessa igreja, amém? As deficiências dessa igreja eram mais graves que os pontos fortes dessa igreja. Uma única deficiência dessa igreja fazia com que sufocasse, mascarasse o ponto forte dessa igreja, amém? Os membros de Tiatira relaxaram e toleravam a heresia que existia, amém, amém, na igreja de Éfeso, que a igreja de Éfeso tinha rejeitado. E olha só, eles toleravam Jezabel, eles permitiam, amém, eles consentiam. Havia uma falta de disposição nessa igreja de lutar, de tomar uma atitude com relação ao ensino pernicioso de Jezabel. E olha só, igreja, essa influência maligna. Quem era Jezabel? E ali quando você começa a estudar sobre Jezabel, igreja, Jezabel não era uma pessoa, Jezabel era uma influência a qual Jesus estava falando. Jezabel, ele estava apontando para o Antigo Testamento, amém, para a mulher, amém, de Acabe. Ele estava apontando para uma mulher que se dizia profetisa e que fez um estrago no reino de Deus. Ele estava apontando, dizendo assim, olha, esse espírito está influenciando essa igreja, essa influência maligna está, amém, influenciando essa igreja, de tal maneira, de tal forma, que a igreja, sendo uma igreja exemplar, sufocava o ponto forte dessa igreja, pelo simples fato de tolerar esse espírito, pelo simples fato de consentir com esse espírito, pelo simples fato de, amém, se deixar ser trabalhado por esse demônio, essa influência maligna, amém, desse demônio. Quem está entendendo diz amém? Quem era Jezabel? Jezabel era uma esposa fenícia do rei Acabe, que relevou o reino, a igreja do norte, a adoração a Baal e a feitiçaria, repetindo, feitiçaria. 1 Reis 16, se você quer ir lá comigo. 1 Reis 16, 31. Senão eu vou dar os textos para você. Parece que você está melhor para empregar, senhor. Eu estou achando que você está melhor. Eu estou achando que você está melhor. Eu estou achando que você está melhor. Eu estou achando. Vou ficar ruim mesmo, só para eu ficar injuriado. 1 Reis 16, 31. E aqui a gente começa a ver quem era Jezabel.
E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Acabe, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. E levantou um altar a Baal na casa de Baal e edificar em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram, amém, antes dele. 1 Reis 21, versículo 25. Porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava, o instigava, e fez grandes abominações, seguindo ídolos, conforme tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão de diante dos filhos de Israel. 2 Reis 9, 22, se você é rápido o endereço, e que o pessoal está colocando aqui. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: paz, Jeú. E disse ele: que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. Igreja, Jezabel, ela se diz profetiza. Repete comigo, se diz profetiza. Presta bem atenção. Tem muitas pessoas debaixo da influência de Jezabel. Tem muitas pessoas profetizando. É um espírito, igreja. E outra coisa que eu ia falar para você: espírito de Jezabel não influencia somente a mulher, influencia também o homem. Ele não é somente, ele é mais forte na mulher. Por quê? Porque o espírito de sedução que trabalha junto com Jezabel é muito mais forte na mulher, amém, do que no homem. E olha que interessante, amém. Ela se afirma que o seu ensino é uma mensagem direto do céu. E olha só que na verdade, o ensino profético de Jezabel é para manipular as pessoas, manipular as situações para aquilo que ela almeja. Jezabel é uma força satânica que reivindica a autoridade do Espírito. Sempre quando ela se manifesta, ela reivindica, é do Espírito. Eu estou falando por Deus, aquilo que estou dizendo é a realidade e é a verdade. Amém? Apocalipse 2 diz assim: eu tenho, porém, contra ti, tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza. Jezabel é a simbologia da insubmissão, é a simbologia da infidelidade conjugal. Jezabel não se submetia a ninguém. Quem tem a influência de Jezabel tem também a influência do espírito de rebelião, não se submete a ninguém. E olha só, ela exigia que todos se submetessem a ela. Ela sempre, amém, queria ser o centro, o cerne de todas as questões. Isso quer dizer que aquelas pessoas, cara, que ela sempre quer ser o centro de tudo que possa se mover em volta dela. É muito provável que existe uma influência satânica e maligna de Jezabel sobre a vida dela. Olha só, o seu casamento, igreja, com Acabe foi um casamento político, para selar um tratado de paz entre Israel, amém, e Tiro. E o que levou a nação de Israel à idolatria? Olha para o teu irmão e diga assim: Jezabel é um espírito maligno. Vira para o lado e diz: é um espírito satânico, é uma influência maligna. Preste bem atenção, eu queria falar uma coisa para você. Quem é crente aqui diz amém. Igreja, quem é crente, lavado, remido no sangue do Cordeiro, onde habita o Espírito Santo, não existe possessão maligna na vida de crente, mas existe influência maligna. Quem está me entendendo diz amém. Essa carta não foi escrita, igreja, para não convertido, ela foi escrita para crente. Quando Jesus estava falando sobre essa influência, ele não estava dizendo para pessoas que não conheciam a Jesus, ele estava dizendo para quem conhecia Jesus. Muito interessante que nas únicas cartas, a única vez que Jesus fala diretamente para os convertidos sobre algo, é nessa carta. Nenhuma outra ele fala, mas em Tiatira ele fala: olha, é para você, crente. Ele não está dizendo que você é possesso, porque possessão não existe na vida de crente, porque possessão ele toma todas as partes da sua vida, mas ele diz: existe uma influência maligna, existe um demônio, existe um espírito que atormenta, que tem de alguma forma influenciado, tocado a vida de alguns, e que se não é mandado embora,
se não existe, cara, um arrependimento, se não existe um posicionamento contrário sobre ele, é muito provável que não vai se cumprir algo na sua vida, que você vai morrer crente, amém, vai se ter salvo, amém, vai, mas não vai se cumprir, amém, o melhor de Deus sobre a sua vida, sobre a face da terra. Quem está me entendendo diz amém. Jezabel, ela tem característica de personalidade demoníaca, que envolve manipulação, controle, perversão sexual, idolatria e sedução. Sedução. Igreja, veja, amém, a Bíblia diz assim, Apocalipse 2:20, tenho porém contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Veja o espírito de sedução, a gente vê bem forte nos textos, na história de Jezabel. Deus, ele unge um rei que se chamava Jeú. Jeú é a simbologia do ministério apostólico, igreja. O único ministério que mata Jezabel é o ministério apostólico. Porque Jezabel, ela vem contra, ela se diz profeta para matar o verdadeiro ministério profético. A Bíblia diz que Deus vem unge Jeú, e Jeú é a simbologia do ministério apostólico. 2 Reis capítulo 9, a Bíblia diz versículo 2, e chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, e faz o que ele levante no meio dos irmãos. Versículo 3, e toma o vaso de azeite, e derrama sobre sua cabeça, e assim diz o Senhor, ungi-te-ei sobre Israel. Deus, ele vem, ele unge, amém, Jeú, amém, como rei de Israel, e ele dá uma palavra profética para Jeú, ele dá uma determinação para Jeú. A Bíblia diz assim, igreja, 2 Reis capítulo 9, versículo 7, e ferirás a casa de Acabe, eliminarás a família do teu senhor Acabe. A Bíblia diz que Deus vem, ele vem, unge Jeú como um ministério profético, já olhando, amém, com relação à casa de Acabe e de Jezabel, dá uma palavra de comando, uma palavra profética para ele, amém. Jeú, ele vem, igreja, e a Bíblia diz que ele vem, mata o rei Jorão, e em seguida ele vai lutar com Jezabel. Na realidade, ele vai lutar contra o espírito de sedução que havia em Jezabel. E agora eu queria que você abrisse comigo rapidinho, 2 Reis capítulo 9, você que trouxe Bíblia, versículo 30. Eu tive 2 semanas viajando. 2 semanas eu senti nitidamente que existia algo que queria matar a minha vida e a vida da pastora. Você não sabe o que nós passamos esses dias, igreja. Eu fui para Miami num congresso, chegamos lá, tivemos que sair correndo de Miami, evacuar, uma evacuação da cidade, porque o furacão estava passando lá. Fomos para a Argentina, nós fomos e voltamos, cara, só debaixo de oração. Os aviões que nós pegávamos, igreja, todos eles atrasaram, chuva, vento, cara, mas eu sabia, sabe o que eu sabia, igreja? Que era para nós chegar aqui hoje e liberar uma palavra essa noite, uma liberação dos céus para a sua vida. Olha para o teu irmão e diga assim, não brinque com esse espírito. Jezabel é doida para matar você, ela mata seu ministério, ela mata seu casamento, ela mata as suas finanças, ela mata a sua vida, se você o deixar. Igreja, Jezabel, ela quando se levanta, ela trabalha junto com o espírito de sensualidade, espírito de sedução, pombas giras. Ela trabalha, igreja, com manifestações, cara, na área de pornografia, prostituição, imoralidade, fornicação. Quando eu cheguei em Miami, Deus deu uma palavra profética para mim, falou assim, filho, você está sentindo o mundo espiritual? Existe o espírito de sedução nesse lugar. E o espírito de sedução não era só na área, igreja, de imoralidade, é na área de dinheiro. Deus falou assim, as pessoas são seduzidas a esse lugar. Mamon e Jezabel trazem elas aqui, para elas ganharem dinheiro. E as famílias chegam aqui, e elas não conseguem viver sozinhas, e elas trazem seus familiares para morarem lá também. Mas quem traz é Jezabel. Quem traz é o espírito de sedução. É Mamon que traz elas para esse lugar, para elas viverem bem nessa terra, e não se preocuparem com a eternidade. E nós começamos a orar e lutar, a igreja, lá naquele lugar, e começamos a discernir esse espírito se movendo. A crise, quando chega num país, igreja, ela vem, Jezabel se levanta,
Por quê? Porque ela quer seduzir eu e você em meio a essa crise, dizer para nós que nós temos que ir embora dessa terra. Ela quer dizer para mim e para você que esse lugar não é nosso, que Deus não foi Deus que colocou nós aqui. Ela quer nos seduzir, e se ela não nos seduz nessa linha, ela nos seduz na imoralidade. Ela nos seduz como está acontecendo no fim do ano e começo do ano, onde as pessoas, igreja, vão para a praia, onde as pessoas bebem, onde as pessoas são, amém, influenciadas pelo espírito de sensualidade, muito forte. O calor gera isso, é a menos roupa, é o aparecer, é o mover. E Jezabel vai dando os comandos, igreja, no mundo espiritual, nesse final de ano e começo do ano. Mas eu quero profetizar que nós vamos anular e cancelar esse demônio em nome de Jesus nas nossas vidas essa noite. Quem está entendendo diz amém. Olha aqui comigo. Olha o espírito de sedução, 2 Reis 9:30, a Bíblia diz assim: depois Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel ouviu que vinha o rei Jeú, e ela falou assim: vou seduzir ele, eu vou manipular ele. Por quê? Porque ela queria o governo, ela queria casar com Jeú. Se ela casa com Jeú, igreja, ela transforma Israel num prostíbulo, ela mata o reinado de Israel. Olha só, a Bíblia diz assim: e ouvindo Jezabel, pintou em volta dos seus olhos, enfeitou a sua cabeça, fez um penteado, fez uma chapinha, ficou bonita. E ela olhou pela janela, e entrando Jeú pelas portas, disse ela: teve paz Zimri, que matou a seu senhor? A forma como Jezabel saudou Jeú do alto da janela foi mais do que um olá casual, amém? Ela se maquiou, se vestiu com a roupa mais sensual que ela tinha. Ela já tinha colocado silicone, deixou aquele decote cavado, e daí, amém, parecendo, olha para mim assim, parecendo uma pombagira. Nós não queremos nem falar pombagira, não vai manifestar não, nós já repreendemos. Vira para o lado e diz assim: parecendo uma pombagira. Aonde ela está essa noite, papai? Nós vamos matar todas as pombas essa noite. A única pomba que vai se manifestar aqui é do Espírito Santo de Deus. Pega aí, espírito de Jezabel, pombagira, espírito de sedução, trabalho de mãos dadas, igreja. É muito provável, quando você vê uma pessoa que tem muito forte um espírito de sedução, é muito provável que Jezabel está sobre a vida dela, de alguma forma, de alguma maneira. Quem está entendendo diz amém. Jezabel, ela atua mais forte, igreja, muitas vezes no casamento. Muitas das vezes, igreja, vou dar um exemplo claro para você. Por que ela é mais forte das mulheres do que ela nos homens? Não porque ela não se manifesta nos homens, porque a mulher, ela tem uma arma que o homem não tem, que é a parte sexual. Muitas das vezes, a mulher, ela quer alguma coisa, amém? E como ela não consegue aquilo que ela espera, ela usa da arma sexual para manipular o homem, para fazer com que o homem faça aquilo que ela mesma deseja. Ela se manifesta num espírito de sedução. Mulher que está aqui essa noite, muitas das vezes, se você fez isso, você fez debaixo de uma influência maligna, de uma influência diabólica. Por isso que ela se manifesta muito forte nos casamentos. Eu tenho o testemunho de uma pessoa que ela viu a pombagira levar o seu pai da casa embora. O espírito de adultério se move através do espírito de, amém, da pombagira, que se move com o espírito de sedução, que se move com a Jezabel. Quando, amém, o homem, ele é manipulado na sua área, quando o homem não exerce o sacerdócio real, quando o homem, ele não é espiritual, ele é muito fácil a ser seduzido pelo espírito de Jezabel dentro do seu casamento. E aquilo que você acha que é bênção, depois do ato sexual, é uma maldição para a sua vida, porque existe algo que não é de Deus, que está movido, e está roubando o teu sacerdócio, varão, que está roubando o propósito de Deus na sua vida, que está roubando o posicionamento que Deus espera de você, como homem da casa, como governo, como autoridade, lá no seu casamento. Quem está entendendo diz amém. Vocês estão entendendo a palavra essa noite? Realmente, verdadeiramente? Igreja, Jezabel queria fazer uma aliança com Jeú, e ela
o que ela queria fazer? No mínimo que ele fosse o próximo marido dela. Se isso não funcionasse, ela ia intimidar ele, como ela fez com Elias. Lembra de Elias? A Bíblia diz que Elias foi para uma caverna. Quando chegaram, Elias, Deus perguntou: por que você está aí? Por causa de uma mulher chamada Jezabel. Uau! Jezabel, se ela não consegue fazer uma aliança, ela quer intimidar os profetas da casa do Senhor. Jezabel, se ela não consegue seduzir da maneira como ela quer, no mínimo, ela vai se mover de alguma forma, igreja, para intimidar o mover profético sobre a vida, calar a boca dos profetas, meio dessa nação, porque ela sabe que sem ministério profético, o ministério que se manifesta nas igrejas é um ministério carnal, é um ministério que não há correção, que não há julgamento e nem justiça de Deus sobre a face da terra. Quem está entendendo diz amém? A Bíblia diz que Jeú mata Jezabel. Na verdade ele não mata. Quem mata são os eunucos, igreja. Por que são os eunucos que matam Jezabel? Porque os eunucos, eles não tinham seus órgãos genitais e não poderiam ser seduzidos por Jezabel. Olha lá comigo. A Bíblia diz assim, 2 Reis capítulo 9, versículo 30. E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Jeú, o ministério apostólico, disse, e 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então ele disse: lançai Jezabel aí daí de baixo, mata ela. Jezabel é tão perigosa, que ela pode, igreja, até o ministério apostólico, ele tem que tomar um posicionamento. Nem ele foi que matou Jezabel, ele deu voz de comando para aquele que não pudesse ser pego pelo espírito de sedução. Jeú olhou, ele falou assim: eu não quero papo com essa prostituta, eu não quero papo com essa influência maligna. Ele olhou: quem está comigo? Os eunucos olharam. É verdade, não há afloramento nas suas áreas sexuais, pode matar ela. A Bíblia diz assim: lançam ela abaixo, e foram salpicadas com seu sangue parede de cavalos, e Jeú a atropelou. Entrando ele, havendo comido e bebido, olhai aquela maldita, sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para sepultar, porque não acharam dela senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber, e ele disse: esta é a palavra do Senhor, no qual falou pelo ministério de Elias. Igreja, se Jeú não tivesse ordenado que ela fosse tirada pela janela, ele tinha usurpado o reino, amém, para si. Presta atenção, muitos reinos têm sido usurpados pelo espírito de Jezabel. Muitos maridos têm sido usurpados. A Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes de Deus. Primeiro somos sacerdotes, para sermos constituídos reis, amém? Mas não se constituir reino sobre minha vida, rei, se você não mata Jezabel. Muitas das vezes, igreja, pessoas não conseguem atingir aquilo que precisa ser atingido sobre a sua vida. O seu destino profético não consegue ser atingido. Por quê? Porque há uma influência de Jezabel. Há uma influência maligna que divide, que arranca você do posicionamento a qual Deus chamou você. E você não consegue. Você vai até um ponto, você vai até um limite, e você vê as coisas ocorrendo ao redor, e você não consegue se posicionar. Por quê, pastor? Porque Jezabel usurpou o reino. O espírito de sedução adentrou na sua casa, no seu casamento, no seu ministério, na sua vida, nas suas finanças. Em alguma área ela tocou, e ela seduziu você. E a sedução, a Bíblia diz, é para se prostituírem, é para levar a comer coisas sacrificadas a ídolos. Jeú, ele vem, cumpre a sua tarefa e erradica a casa de Acabe. 2 Reis capítulo 9, versículo, amém, 7. Qual que é a intenção desse espírito? Olha aqui para mim. Pastor, qual que é a intenção? Primeira intenção, seduzir, repete comigo, seduzir os servos de Deus ao engano. Ela ensina, ela engana os seus servos, seduzindo-os a se prostituírem e comerem as coisas sacrificadas aos ídolos. Igreja, ele não está falando para incrédulo, ele está dizendo para crente. A sedução é para nós. Quem é crente que diz amém? É para nós, ele está dizendo. E olha que interessante, seduzindo os servos a se prostituírem, a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Olha que interessante, por que coisas sacrificadas aos ídolos?
E é uma revelação que eu queria que você pegasse aqui para você entender. A igreja de Tiatira, a cidade de Tiatira, ela tinha um intenso comércio, igreja. Ela tinha inúmeras associações profissionais, mais ou menos corporações, talvez o mais certo, cooperativas. Quem conhece cooperativa aqui diz amém? Havia várias, muitos cristãos trabalhavam nessas cooperativas, nessas corporações, amém? E eles tinham que participar para poder sobreviver naquele lugar. Mas olha lá, essas cooperativas, elas ditavam as regras do comércio, como se movia a parte financeira dessa cidade. Só que, para você participar dessa associação, ele também tinha que participar das festas pagãs. Olha lá, você tinha que se envolver, igreja, nas coisas sacrificadas a ídolos. Por quê? Porque os deuses padroeiros das associações eram cultuados nesses eventos. Então era festa pagã, imoralidade, fornicação, prostituição, tudo envolvido. E os cristãos que se recusavam a participar dessas festas, eles, igreja, enfrentavam uma ira da população pagã, e podiam até perder seus empregos. Olha que coisa interessante. E olha só, o que Jezabel, o ensino de Jezabel, ela fazia? Jezabel ensinava que não havia nada de errado em participar das festas pagãs, das celebrações, nem da associação, porque tudo era uma questão civil, não uma questão espiritual. Jezabel, ela queria dizer, isso não vai abalar a tua fé cristã. Mas Jesus, ele vem e diz assim, Jezabel, seduz os meus servos a comerem coisas sacrificadas a ídolos, a se prostituírem. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que é mais ou menos assim, olha para o teu irmão e diz assim, cuidado com as festas das empresas no final do ano. Fala para o teu irmão e diga assim, não faça concessões. Agora deixa eu falar algo para você assim, chega final do ano, a maioria das empresas fazem festas, quem concorda diz amém? Sabe quando você fala assim, puxa pastor, eu tive que beber, porque eu ficava mal se não bebesse no meio do pessoal, o pessoal ia ficar meio assim, e você bebe? Sabe quem te seduziu a você beber nas festas de final do ano? Foi um demônio chamado Jezabel. Pastor, mas se eu não participar, os caras podem me mandar embora. Quero dizer uma coisa para você, meu irmão, o teu patrão, ele está na mão do Senhor, e Deus faz o que Ele quer com o seu patrão. Pastor, mas se eu não... O problema é que nós não somos espirituais, igreja, para entender isso. E nós andamos na carne, a carne nos leva a ser seduzidos pelo Espírito, e nos leva, igreja, a fazer concessões em nossas vidas. E essa concessão é debaixo de uma influência maligna, diabólica, que nos leva a conceder algo, e nos leva a adulterar, a se prostituir com o espírito que rege esse mundo, que é o espírito do mundo. Quem está me entendendo diz amém. Igreja, Deus, eu sei que a palavra não vai dar muita oferta, graças a Deus que nós tiramos antes a oferta, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Ou você é um crente realmente lavado, remido no sangue do Cordeiro, ou você não é. Deus não está mais, igreja, passando a mão na cabeça de alguns. Deus, ele liberou uma palavra profética dizendo assim, filho, ou você está debaixo da influência de Jezabel, ou você não está debaixo da influência de Jezabel. Ou você se posiciona como homem da casa, ou você se posiciona como a mulher da casa, ou você se posiciona como homem de Deus. Ou é muito provável que algumas coisas não vão acontecer na sua vida nessa terra. É muito provável que o seu casamento vai ser abalado. É muito provável que as suas finanças vão ser abaladas. É muito provável que o ministério não vai acontecer na sua vida. É muito provável que eu não vou te levar ao cumprimento do propósito sobre a sua vida. Ou você se posiciona, ou você deixa as coisas acontecerem. Ou você se posiciona, ou você tolera. Ou você se posiciona, ou você consente. Ou você se posiciona, ou as coisas, a prosperidade não vai bater na porta da sua casa. Quem quer que se cumpra o projeto de Deus para a sua vida diz amém. Você precisa repreender e mandar embora toda a influência de Jezabel da sua vida. Olha para o teu irmão e diga assim, não coma da comida sacrificada aos ídolos.
E aí eu podia pregar só uma mensagem só sobre isso. Comida sacrificada a ídolo. É aquilo que você é, aquilo que você come. Olha para o irmão, você é aquilo que você come. Para alguns, pode falar, para alguns, aquilo que você bebe. Vou deixar no ar para você entender. Comer coisa sacrificada ao ídolo. Ídolo quer dizer, ele é ligado ao orgulho. Ídolo é o eu. Ídolo é aquilo que você come só para satisfazer aquilo que é para você e não para Deus. E é isso que Jezabel vai seduzir você. E vai seduzir você a o quê? A você praticar o sexo ilícito. Aquilo que você quer, não é aquilo que Deus quer, para satisfazer a tua vontade, os teus desejos. Ela vai levar você ao adultério, ela vai levar você, amém, ao dinheiro, ela vai levar você a trabalhar mais, ela vai levar você até para fora do país, ela vai levar você. E as pessoas aqui vão olhar e vão falar: nossa, eu tenho um cara que está lá nos Estados Unidos, grande coisa. A pergunta é: ele está debaixo de qual influência maligna? Ele tem uma palavra profética para estar lá? Ou quem levou essa pessoa para lá? Ou ela está fazendo a obra de Deus lá? Deus está levando ela como boca de Deus para aquela nação, para que ela possa liberar aquela nação como uma voz profética. Quem está gostando da mensagem essa noite diz amém. Duvido, mas você vai sair liberto aqui essa noite, amém. Qual a intenção desse espírito, pastor? Seduzir os servos de Deus ao engano, prostituição, lascívia, imoralidade sexual, a comer das coisas sacrificadas ao ídolo. Qual a intenção desse espírito? Matar o mover profético das igrejas. Igreja, Jezabel quer calar a boca profética, calar a boca dos profetas. Por quê? Porque sem o profético a igreja de Deus é carnal, não há correção no pecado. Por isso que é um perigo, igreja, uma igreja que não tem os 5 ministérios. Ou uma igreja ser como de Tiatira, onde havia só um mover pastoral e evangelístico. Essa igreja não tem o apostólico e profético, igreja. Essa igreja é carnal. Essa igreja vive só de amor, passando a mão na vida da cabeça das pessoas. Não corrige, não alinha, não direciona. Os 5 ministérios precisam ser liberados sobre. Há uma unção. Eu sei que as pessoas não gostam às vezes dos profetas. E igreja, pessoas ficam endemoniadas por causa de palavras proféticas. Mas eu quero dizer uma coisa para você: é muito melhor você estar no lugar onde existem profetas, do que você estar no lugar onde a igreja é somente pastoral. A igreja pastoral é uma igreja emocional. A igreja pastoral somente é uma igreja carnal. É uma igreja desequilibrada nas suas emoções. Porque o pastor, ele sempre, igreja, amém, ele vai usar de emoções. O apostólico e o profético não. Ele vai corrigir você. É muito provável, se você está aqui essa noite e você não gosta dos profetas, é muito provável de você estar debaixo de uma influência maligna de Jezabel. Eu vou ser mais ousado essa noite. É muito provável, e não é porque é minha esposa, se você não gosta da pastora Marlice, é porque você está debaixo, cara, de uma influência maligna de Jezabel. Jezabel não gosta de profeta. Jezabel gosta de matar profeta. Quem está entendendo diz amém. Nós vamos quebrar tudo essa noite, igreja. Eu sinto que os demônios já saíram. Muitos já foram embora. Alguns não quiseram nem escutar o final da mensagem. Mas você vai sair daqui liberto em nome de Jesus. Amém? Jezabel busca destruir, silenciar os profetas de Deus. Por quê, pastor? Porque ao fazer isso, ela destrói o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia. Apocalipse 19:10, olha lá comigo. Por que ela quer silenciar os profetas? Ela quer silenciar o espírito da profecia. 19:10 do Apocalipse. E eu lancei-me aos seus pés para adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Por quê? Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Uau! Ele estava dizendo assim, igreja, que é muito provável, Jezabel ele quer matar o profético, ele quer matar o mover profético, ele quer matar o mover os dons do Espírito. Por quê? Porque o testemunho
de que Jesus está, é o testemunho que a profecia está liberada sobre este lugar. Jezabel odeia manifestações proféticas, liberações proféticas, manifestações de dons. Ela odeia, igreja. Ela fica endemoniada. Na realidade ela é um demônio, mas ela fica mais endemoniada. Qual a intenção desse espírito? Seduzir os servos ao Deus do engano, matar ou mover profetas das igrejas. Repete comigo assim: roubar. De novo, roubar o sacerdócio do homem. Ela quer desalinhar, dividir o plano original de Deus. Qual que é o plano original de Deus? Deus criou o homem, o macho. Repete, macho. Se você não sabe o que é macho, amém? Procure na Wikipedia ou na internet, amém? Mas ela quer roubar. Deus criou o homem e a mulher, o macho e a fêmea. Mas ela quer desalinhar isso, igreja. O homem, ele foi constituído para ser o sacerdote. O homem foi constituído para ser, igreja, o fundamentador, o alicerçador, aquele que vai fundamentar, vai construir algo para que a esposa caminhe em cima. Jezabel vem para destruir esse fundamento. Ele vem para dividir, desalinhar aquilo que Deus constituiu antes da fundação do mundo. E se o homem não se posiciona como sacerdote, amém? Automaticamente alguém se posiciona. Quem? Jezabel. Ela desalinha, ela mata aquilo que Deus construiu, o original de Deus. Essa é a função de Jezabel. Qual que é o plano, a intenção desse espírito? Ela é de adulterar, repete comigo, adulterar o plano original de Deus. Apocalipse 2:22, eis que a porei numa cama, amém, e sobre os que adulteram com ela. Jezabel traz uma influência, um espírito de adultério contra Deus e a sua obra. Olha para onde que assim, adultera, original, corrompe a verdade. Ela corrompe, igreja, os propósitos para os quais nós somos criados. O homem para ser homem, a mulher para ser mulher. O homem para ser sacerdote, a mulher para ser mulher virtuosa. Ela corrói, ela destrói, ela divide. Agora, o espírito de Jezabel trabalha junto com o espírito de Acabe. Igreja, eu queria falar algo para você assim, ó. Isso é muito importante. Aonde há uma influência do espírito de Jezabel, há uma influência do espírito de Acabe. Como assim, pastor? Amém? Aonde há uma Jezabel, é porque não há uma autoridade legal, verdadeira. O espírito de Acabe, ele simboliza a autoridade passiva. O espírito de Acabe é a abdicação da autoridade. Alguém com esse espírito, ele evita os confrontos e não assume os erros. Quem está debaixo dessa influência, amém? De espírito de Acabe, ele prefere promover a paz a qualquer custo. Mesmo que ele faça uma aliança profana, ele se move nessa direção. Vamos deixar assim mesmo, está tudo bem, não tem problema. A mulher está em casa, amém? Vai você na igreja, busca por mim. Ela é o homem da casa. Ela se posiciona como tal. Só que ela não entende que ela também está debaixo de uma influência. Porque só existe Jezabel se existe Acabe. Acabe é a passividade. Acabe também pode ser uma influência numa mulher. Onde o homem se posiciona no sacerdócio, e a mulher não é auxiliadora, a mulher não é ajudadora, e automaticamente ela é passiva ao espírito de Jezabel que está na vida do homem. Ela aceita, tudo bem, né? E ela acha, não, eu obedeço o meu esposo, porque ele é o sacerdote da casa. Mentira, é porque você está debaixo da influência maligna de Acabe. Porque você não se posiciona como mulher de Deus. Porque se você se posiciona, você vai abençoar o seu casamento e o seu lar. Se você se posiciona, você abençoa o sacerdote do teu marido. Se você se posiciona, você manda embora o espírito de Jezabel da sua casa. Mas é muito mais fácil a gente ser passivo, igreja. É muito mais fácil uma geração aceitar. É muito mais fácil deixar a vida nos levar do que nós confrontarmos esses demônios. É muito mais fácil a gente deixar as coisas acontecerem. Só que elas não vão acontecer, igreja.
quando você não avança, quando você não vai, quando você não faz o que deve ser feito, quando você não progride, quando você não move-se na palavra do Senhor, é muito provável que você está retrocedendo. E o final é a morte espiritual na sua vida. Se você não manda embora Jezabel e Acabe da sua casa, é muito provável que acabe com a sua casa. Quem está entendendo diz amém? Repete comigo assim: o indivíduo sob a influência do espírito de Acabe faz muitas concessões. 8, eu estou no 8, não sei onde é que vocês estão aí, amém? Qual é o castigo para aqueles que estão sob a influência desse demônio, desse espírito, desses dois espíritos, e não se arrepende, pastor? Olha lá comigo agora, isso que é muito importante. Hoje você vai sair daqui curado em nome de Jesus. Vou falar mais para você. Tem gente que está aqui, ó, a palavra que Deus falou para mim: você tem uma enfermidade faz muitos anos no seu corpo. Hoje você vai sair daqui curado em nome de Jesus. Sabe quem colocou essa enfermidade aí? Vou falar o nome deles: a Jeza e o Acabe. O Acabe quer acabar com a tua saúde, e é por isso que você está com esse negócio aí. Olha aqui comigo, dá uma base bíblica para você. Aqueles que adulteram com Jezabel, Apocalipse 2, 21. Jesus disse assim: eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação e imoralidade. Não se arrependeu. Eis que porei numa cama, num leito de dor, e sobre os que adulteram com ela vai vir uma grande tribulação. Eu digo grande tribulação, se não se arrependerem dos seus atos, das suas obras. Ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadria mente e coração, e darei a cada um segundo as vossas obras. Primeiro, aquele que está sob a influência desse espírito, foi lançado no leito de dor, enfermidade, doença. Uma doença que pode estar, uma enfermidade no seu corpo físico, é uma manifestação desse demônio, amém, sobre a sua vida. Segundo, uma grande tribulação. Olha para o teu irmão e diga assim: um tempo terrível de aflição. Quem está entendendo diz amém? Um dia eu ministrei sobre o espírito de Mamon, e tinha uma pessoa na igreja, cara, que ela foi nas manifestações, para mim, foi tremendo. Eu orei por ela, eu falei assim: Senhor, pela liberação da tua palavra. E ele tinha, não era gastrite, o estágio maior de gastrite é úlcera nervosa. Quando eu coloquei as mãos assim na vida dele, ele caiu. A igreja manifestou, foi manifestação. Não é para você ficar com medo, para depois não querer oração, tá bom? Quando nós oramos, expulsamos, ele foi curado. Naquele dia o Senhor falou para mim: é um espírito que estava debaixo da potestade de Mamon, tinha se manifestado, perturbado a vida daquela pessoa. Uau! Mamon. Já viu alguém orar por Mamon e o demônio, cara, ser manifesto? Igreja, vou dar uma direção aqui, só para fazer um gancho. Deus criou eu e você para prosperarmos sobre a face da terra. Prosperidade está ligado a você ter um bom casamento, finanças abençoadas, um bom trabalho, cumprimento de ministério sobre a sua vida, uma família abençoada, filhos debaixo do governo da sua casa, área sexual abençoada dentro do seu, todas as áreas. Quem entende isso diz amém. É muito provável, disso que eu estou falando, dessa prosperidade, se alguma área não está acontecendo algo na sua vida, você está debaixo de uma influência maligna. É muito provável. É muito provável, igreja, porque ele está falando aqui de arrependimento, que talvez um dia você foi liberto em alguma área da sua vida, mas você não deu continuidade naquilo que Deus esperava de você, daquilo que Deus deu para você fazer, e não para Ele fazer. Você novamente caiu debaixo dessa influência. Vou dar um exemplo, cara, para você ter uma ideia, como que se forma. O espírito de sedução é assim, ó. O espírito de sedução, quem não tem problema na sua área sexual, ele vai tocar na área do dinheiro, ele vai seduzir você na área de Mamon. Se você tem problema na área de finanças, amém, ele vai tocar ali. Se a tua área mais fraca é a área de moralidade, meu irmão, você está dentro d'água com Jezabel. É muito forte. Quer ver como se fala? Vou dizer para você saber se você está debaixo dessa influência. Pastor, eu luto, mas eu não consigo.
Pastor, eu tenho problema com pornografia. Eu consigo parar 2 semanas, pastor. Quando eu vejo, eu estou lá de novo na pornografia, na masturbação. Pastor, meus olhos não são santos. Eu olho todas as mulheres, todas as moças da igreja, eu como elas com o meu olhar. Na realidade existe um espírito de adultério na sua vida. Jesus falou assim, que aquele que olhar de maneira impura para a vida dessa pessoa, ele já cometeu adultério, prostituição, imoralidade, fornicação, espírito de sedução, pombagira, Jezabel. Essa palavra hoje era para uns 100 de oferta no mínimo, igreja. Quem está entendendo diz amém? Você não consegue sair dessa emaranhado, dessa teia. É porque você está debaixo dessa influência. Mas eu quero profetizar que essa noite você vai ser daqui livre em nome de Jesus. Mas amanhã você vai ter que tomar um posicionamento em cima dessa palavra, meu irmão. Você vai precisar, cara, começar a crescer em relacionamento e intimidade com Deus. Você vai precisar crescer, cara, naquilo que Deus chamou você para fazer, se responsabilizar com a obra dEle, com o serviço dEle. É a única maneira de você poder, cara, lançar fora essa ação demoníaca sobre a sua vida. E você vai ser grandemente abençoado, pode ter certeza. Apocalipse 2:23, já estou acabando, igreja. Eu tenho 52 pontos, eu vou ministrar 10 hoje. Os 42 vai ficar para o céu, tá bom? Amém? Mas esses 10 vai liberar a gente essa noite, amém? Olha lá comigo, 2:23, a Bíblia diz assim, ó, de Apocalipse: e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão. Olha só, todas as igrejas saberão. Ele está falando de nações, igreja. Uau! Que eu sou aquele, Deus é aquele, esquadrinha a mente e os corações. E olha só, Ele esquadrinha, examina, está fazendo isso comigo e com você nesse exato momento, e eu darei, Deus diz assim, ó, a cada um de vocês, segundo as vossas obras. Uau! Sabe o que o Espírito Santo falou para mim à tarde? Que essa noite nós íamos passar em revista, pelo Espírito Santo de Deus. Ele está examinando o que você está pensando, o que está dentro do seu coração nesse exato momento. Ele está examinando as tuas obras passadas, presentes, da sua vida. E segundo aquilo que você está pensando, que está dentro do seu coração, é o que Ele vai dar para você. Olha lá, Jeremias 17:10 diz assim: eu, Senhor, esquadrinho, eu sou do profundo do coração, examino a mente dos homens. Para quê? Para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo as suas obras. Uau! Olha para o teu irmão e diga assim: nada pode ser escondido da investigação do Senhor. E Ele vai fazer um exame, igreja. E dependendo do exame, Ele vai aprovar ou não vai aprovar. Cada um de nós vai receber uma recompensa, uma punição, segundo as nossas obras. Se a gente não se arrepender, igreja. Se a gente não se arrepender da influência desse demônio, desse espírito, essa noite. Quem está entendendo diz amém. Nada do que a gente vai passar em branco diante do Senhor. E eu quero finalizar essa noite. Mas ao vencedor, olha até onde diga assim: ao vencedor, ao que vencer esse espírito, vencer essa influência maligna. Olha lá comigo, igreja. 3 coisas que Deus quer liberar na minha vida e na sua vida essa noite. Apocalipse 2:26. E ao que vencer e guardar, pode ver, você vence, guarda, permanece e executa o que precisa ser feito. E guardar até o fim as minhas obras, eu darei autoridade e poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando como são quebrados vasos de barro, vasos de oleiro, assim como também recebi a autoridade do meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. 3 promessas dadas àqueles que vencem a influência do espírito de Jezabel. Primeira, você vai receber uma autoridade legítima, uma autoridade, lá, vai lá comigo, Salmos 2:8. Faça um paralelo, igreja, que a primeira autoridade que ele dá, que é a autoridade sobre nações. Veja comigo, Salmos 2:8, 9. A Bíblia diz assim: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra
por tua possessão, como propriedade. Deus dizendo: tu as quebrarás com uma vara de ferro, tu os espedaçarás como se fosse um vaso de barro. Primeira coisa que Deus vai dar à igreja é uma nova autoridade, um governo sobre as nações, um poder para destruir toda influência maligna nas nações. Deus diz assim, Atos 1:8: eu darei poder sobre a sua vida, não para você viver do que você quer fazer, mas para que você seja minha testemunha, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, até as nações. Sabe o que ele quer dizer, autoridade sobre as nações? Ele quer dizer que é o início do cumprimento da palavra que ele tem para a minha vida e para a sua vida. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim que quando nós começamos, Jerusalém, igreja, é o início, é a caminhada local. Judeia é como se fosse uma caminhada um pouco maior, num estado, amém? Samaria é onde a gente muitas vezes não quer ir, é o lugar, amém, onde Deus estende a gente, que a gente não quer ir, mas precisa ir. Nações, é o projeto de Deus que tem para a minha vida e para a sua vida. Ele falou assim, quando você vence o espírito de Jezabel na sua vida, Ele nos dá autoridade para ir em outras nações, Ele nos leva em outras nações, para nós profetizarmos e liberarmos as nações de demônios, potestades, liberação no mundo espiritual. Outra promessa que ele dá, ele diz assim, segundo, e com vara de ferro, repete, vara de ferro, as regerá, quebrando-as como quebrados vasos de oleiro. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está falando acerca de Jesus. Apocalipse 19:15 diz assim, ó, da sua boca saiu uma espada, uma espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Quem? Jesus. Governar com vara de ferro, amém? Não quer dizer ser um tirano, mas é uma autoridade que ele vai dar para mim e para você, para exercer a disciplina sobre uma igreja, sobre um ministério, exercer com justiça, através dos princípios da palavra de Deus, é ser firme, é estabelecer o reino de Deus, um reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. É uma autoridade, igreja, é ditar o ritmo, porque ele diz assim, você vai reger com vara de ferro. O que é reger? É como reger uma orquestra, é como reger, amém, um coral. Nós vamos reger, igreja, nós vamos ditar o ritmo do mover profético de Deus sobre a face da terra. É nós que vamos conduzir, nós que vamos governar, nós que vamos estabelecer, é nós que vamos determinar. Não, acho que você não ouviu o que eu estou falando. É algo que vai estar na minha vida e na sua vida. Vai ser tão espiritual que nós vamos conduzir. Nós vamos preparar pessoas nessa igreja local e liberar elas para as nações. Nós vamos preparar elas aqui, cara, ela vai ser cheia do Espírito Santo e nós vamos reger, vamos ditar o ritmo. Nós vamos liberar as pessoas para que se cumpra todo o propósito de Deus sobre a face da terra. E terceiro, eu quero encerrar, o resto fica para outro dia. Receberá uma nova autoridade sobre nações, regerá com vara de ferro. Mas ele diz assim, 28, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Repete, estrela da manhã. O Senhor vai conceder a estrela da manhã ao que vencer o espírito de Jezabel. É uma autoridade messiânica. Filipenses 2:15, abra lá comigo. A Bíblia diz assim, Deus chamou eu e você, igreja. Olha para o teu irmão e diz assim, você foi chamado para brilhar. Ai, pastor, eu sabia, eu sou uma estrela. Olha para o teu irmão e diz assim, você é uma estrela. Agora fala para ele, só se a estrela da manhã estiver sobre a sua vida. Quem é a estrela da manhã? Olha para o teu irmão e diga assim, é Jesus, meu irmão. Nós somos chamados para sermos irrepreensíveis e sinceros, 2:15 de Filipenses, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual devem brilhar como estrelas nos céus. Olha para o teu irmão e diga assim, você foi chamado para brilhar, mas só se você vencer Jezabel e receber a estrela da manhã.
Eu quando meditava nessa palavra, eu fiquei pensando, poxa, pastor Senhor, mas essa palavra, isso aqui é para a igreja, porque é uma palavra tão madura. Essa palavra é para pastor, eu creio. Eu ia ministrar essa palavra num trabalho de pastores, igreja. Mas o Senhor falou assim, filho, se você não liberar a tua igreja desse demônio, é muito provável que vão se perder muitos no meio do caminho. É muito provável que muitos casamentos não vão chegar ao fim. É muito provável que muitos ministérios não vão se cumprir na vida de algumas pessoas. É muito provável que muitos ainda vão continuar caindo em adultério. É muito provável que final e começo de ano, esse espírito vai seduzir, enganar, engodar e levar eles a fazer o que a carne deseja, não o que o meu espírito almeja. Eu nem sei como eu vou terminar isso aqui, igreja, hoje. Porque é ruim se falar, quem tem o espírito de Jezabel, vem aqui na frente que eu quero orar com você. Imagina isso, eu fazer um troço desse. O cara nem vem, cara. Se coloca de pé. Se você ainda não degustou totalmente essa palavra, entra no YouTube e dá uma olhada nela essa semana. Amém? Algo que Deus está fazendo nesse nosso meio. Eu queria chamar o louvor aqui em cima. Cadê os varões essa noite aqui? Essa noite, pega as suas mãos, eu quero ver. Os sacerdotes do Deus vivo, quero ver. Quero fazer uma pergunta assim para você essa noite, varão. Você tem certeza que você tem sido sacerdote da sua casa? Você tem certeza que o original de Deus, para aquilo que você foi criado, tem sido cumprido, realizado dentro do seu lar, da sua casa? Você tem certeza que você não está debaixo da influência do espírito de Acabe, de uma passividade, onde eu não sei o que aconteceu nessa terra, mas em algum momento da igreja, as mulheres tomaram posicionamento e vinham para as igrejas, e os homens, cara, não se posicionavam como tais. Mulher que está aqui, e que não deixa o teu homem, o varão, esse que foi colocado do teu lado, chegar onde Deus quer que ele chegue, se posicionar. Porque às vezes se fala no seu coração, pastor, mas ele não faz. Mas a pergunta é, ele não faz porque ele não consegue ou ele não pode, por causa do que está sobre a sua vida? Moça que está aqui essa noite, o teu corpo, ele não precisa ser mostrado para seduzir. Quando você mostra o seu corpo, aquilo que você atrai, seduz para a sua vida, é só o que não presta. É muito provável que são demônios que você está atraindo. É muito provável que essa sedução que existe na sua vida, e você sabe que está sobre a sua vida, é uma influência maligna que está. Talvez você teve, pastor, mas eu tive um problema amoroso, eu já tive relacionamentos frustrados, e eu não sei como fazer. Eu digo algo para você, mulher, não faça, deixa o Espírito Santo fazer através da sua vida. Sabe o que formoseia uma mulher? A Bíblia diz que não é o frisado dos seus cabelos, não é a chapinha que você faz toda semana, mas é um coração contrito que o Senhor nunca vai desprezar. É o Espírito Santo que formoseia o seu rosto, mulher. Ele pode até achar você bonita, Jezabel pode até mostrar você bonita, mas é uma superficialidade, é um adultério. Sabe quem tem cobiçado você? São homens casados, homens que já têm uma aliança e um compromisso, homens que muitas das vezes são carnais, não deveriam, mas também estão debaixo da influência de Jezabel.
E daí é com uma lei da atração, você atrai aquilo que você é. Pode ver, você já viu o fofoqueiro? Dificilmente o fofoqueiro atrai, cara, o cara que é, amém, quieto. Ele não quer nem conversa com o cara desse. Ele vai atrair aquele que fala bastante, mente. E o espírito, a sedução, atrai aquilo para você. Ele vai atrair outra sedução, outra influência, que quando se gera uma conexão, é uma conexão diabólica. Você precisa ser liberto essa noite, moça. Rapaz que está aqui, talvez você falou assim: pastor, eu também não consigo me segurar. Pastor, eu sou jovem, meu Deus, eu não posso. Pastor, eu estou aflorado. Eu quero dizer uma coisa assim para você, varão. Todos os grandes homens de Deus, da palavra de Deus, eles eram joviais como você, tinham 17, 18, até menos. Mas onde habita o Espírito Santo de Deus, tudo se transforma. Esse tipo de pensamento é do mundo. É um mundo que diz que você tem que ficar. É um mundo que diz que você tem que experimentar. É um mundo que diz que você, amém, não precisa. É um mundo. Deus diz para você: você precisa se responsabilizar. Você precisa casar. Você precisa. Eu vou orar de uma maneira geral essa noite. Mas eu queria muito que você, amém. Ai, meu Deus. Se você sente, amém, que precisa de uma oração individual essa noite, não saia daqui. Se você não conseguir vir aqui à frente, cara, de vergonha, mas eu queria que você fosse hoje, cara, pedir uma oração para o pastor Nildo, pastora Cida, pastor Paulo, pastora Edna, para mim, pastora Marlice. Mas se você precisa aqui, cara, eu vou quebrar essa noite algo na sua vida. E essa noite é a noite da tua vitória, meu irmão, pode ter certeza disso. Se você precisa dessa oração, vem aqui à frente, eu vou orar com você. Se não, coloca a mão no seu coração e feche seus olhos.